Olá, seja bem-vindo ao Ctrl I, podcast da Interact. E se você é novo por aqui, já aproveita para seguir o canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Aqui você confere um bate-papo com convidados que são experts no assunto, que além de debater temáticas imprescindíveis para a gestão estratégica, ainda aproximam a tecnologia das metodologias em nosso dia a dia. Mas se você já conhece o nosso podcast, deixa seu like, comenta e também compartilhe o episódio, pois a pauta de hoje é novidade na área da saúde. Em dezembro de 2025, a ONA publicou uma nova versão do seu manual OPS-ONA, válido a partir de 2026. Para quem não é da área ou ainda não ouviu falar sobre, a ONA é a Organização Nacional de Acreditação, a principal instituição brasileira que certifica a qualidade e a segurança dos serviços de saúde no Brasil, conferindo níveis de acreditação a esses serviços de acordo com seu desempenho nas auditorias de avaliação. Para entender essas novidades e discutir o seu impacto no dia a dia, convidamos nosso parceiro Henrique Souza, da Qualité Soluções Estratégicas. Henrique é biomédico, especialista em gestão hospitalar e recursos humanos, especialista em saúde pública, especialista em gestão de auditoria em serviços de saúde e também conta com o MBA em Gestão da Qualidade, Administração e Negócios. Além disso, é avaliador da ONA, mentor e membro do Comitê de Saúde e ESG e membro do Comitê Brasileiro de Qualidade da ABNT. Seja bem-vindo, Henrique, é um prazer te ter aqui com a gente. Já aproveita para te apresentar, falar um pouco da tua trajetória, né? O teu trabalho com a Qualité, pode ficar à vontade. Bom, olá pessoal, meu nome é Henrique, sou biomédico de formação, né? Estou aí à frente da Qualité desde o ano de 2023. A partir do ano de 2023 a gente já iniciou uma parceria também com o Sistema Interact, então a gente trabalha muito bem juntos. Sou avaliador da metodologia ONA, avaliador da rede Unimed também. Trabalhamos com a metodologia Lean Six Sigma, sou Master Black Belt. Né? Hoje a Qualité ela é uma instituição que presta serviços de assessoria, consultorias e mentorias e treinamentos em companies para gestão de serviços de saúde. Além também de vendas de cursos e mentorias individuais direto para o cliente, então para B2C também. Bom? Mas estou aqui hoje para falar desse podcast extremamente importante com vocês e a atualização aí do novo manual da ONU do ciclo de 2026. E já que a gente está falando, né, de atualizações, vamos direto ao ponto. Conta pra gente um pouco quais são as principais atualizações desse novo manual da ONU para 2026. Certo, vamos lá. Para falar a verdade, Bianca, eu considero mais uma revolução do que uma atualização do novo manual. O manual ele veio aí com algumas mudanças estruturais, bem como a criação de novas sessões, a criação de grupos de requisitos, a movimentação de sessões, de subseções que estavam numa seção do manual, agora já foram para outra, foi entendido de uma forma diferente, né, pela própria metodologia. Então, a própria metodologia ONA ela está em constante evolução, né? Só para que vocês possam entender, o manual ele tem 4 seções e dentro dessas seções nós temos subseções que são o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, a gente teve algumas movimentações, criações de novas, criação de grupos de requisitos. Então, a gente teve aí bastante atualizações, bem como, por exemplo, os requisitos transversais. São aqueles requisitos que transcendem, né, toda a subseção. O requisito transversal ele está ali na seção 2 e ele transcende todas as suas subseções. Né? Então é muito importante. A gente teve também a criação, por exemplo, da seção do impacto social, da seção do impacto ambiental. Então o que antes era orientado, agora se tornou um requisito, precisa ser cumprido para que você alcance a metodologia. E não estou falando de nível 2, nível 3, a gente está falando aqui de nível 1, né, que é a base aí da metodologia ONA. Mas, assim, se eu for falar de todas as mudanças, a gente ficaria aqui gastando todo esse momento importante, mas essas são as principais. São aquelas que requerem mais atenção, né, Henrique? Mais atenção, exatamente.
E do ponto de vista de avaliador e também de profissional da área, né? Como tu percebe essas mudanças impactando o dia a dia das instituições de saúde? Perfeito. Olha só, nós temos uma seção importantíssima que é a jornada do paciente. Então, foi-se criado uma subseção na seção 2, com vários grupos de requisitos ali que tem as fases da jornada do paciente. Então, que antes as instituições eram orientadas a ter uma jornada, agora se tornou um requisito. Então, as instituições elas precisam entender qual que é a jornada do seu paciente barra cliente para que ela possa trazer melhorias para o processo. Então, a metodologia ela colocou o paciente, não que antes não se colocava, né, mas agora ficou um pouco mais enfatizado, que é que o paciente está no centro do cuidado. Então, ele está literalmente no centro do cuidado da metodologia. Então, isso é muito importante. A gente vê também a questão do impacto social, do impacto ambiental, que são novas subseções da seção 1, que falam um pouquinho ali sobre as ações, ou como que a instituição conscientiza, né, a unidade quanto à conscientização em saúde, quanto à experiência do paciente, lá no impacto social, e a de sustentabilidade, quais são os impactos e as ações e as metas que a instituição está preparando para contribuir para que não haja impacto negativo no ambiente. Então, são coisas que antes eram orientadas, não são coisas novas que os que já foram acreditados estão vendo ou ouvindo, mas que antes eram só orientadas, era uma orientação, era uma sugestão. E agora deixou de ser uma sugestão e se tornou um requisito. Então as instituições de saúde, elas precisam agora se reestruturar de forma muito enfática, vamos dizer assim, nessas sessões de impacto social, ambiental, jornada do paciente. A gente teve a criação de outras novas subseções ali dentro da seção 2. Então, assim, do ponto de vista, as instituições precisam se adequar. Então, não tem para onde fugir mais. Não tem para onde, a gente vai fazer. Não, você tem que fazer, senão você não vai ser acreditado. Né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes a se falar dessa pergunta. E já que a gente falou de jornada do paciente, ela não é uma coisa nova, né? Já vem se falando há mais tempo. E ela ter se consolidado como requisito agora só mostra que não é mais tendência, veio para ficar, né? E como que tu percebe isso na prática dos profissionais de saúde? Como que tá sendo isso? Tá sendo mais fácil, o pessoal tá aderindo ou ainda tá encontrando algumas dificuldades em relação? Bom, realmente não é algo novo, não é algo que veio é algo que já estava, né? Muitas instituições, a gente pode pegar outros nichos de negócios aqui. Eu vou pegar, por exemplo, se a gente pegar a Coca-Cola, grandes multinacionais, a CIMED, enfim, né, de vários ramos, eles sempre trabalharam a jornada barra do cliente e experiência do cliente. Eles sempre trabalharam isso. Então, sempre, principalmente a Coca ela é muito focada nisso, né? Para você ver, se você pegar a última campanha da Coca, era o nome da pessoa que você tinha que comprar uma Coca e presentear. Então não é algo novo. E nem é novo para a saúde. Por que eu estou trazendo isso daqui? Não é que é novo para a saúde. Agora deixou de ser uma orientação e algo que era distante e se tornou algo que tem que estar presente. Ou seja, o que significa isso? Peraí, eu não posso mais apenas falar que vamos implementar, eu tenho que ter a jornada. E os profissionais de saúde, eles têm a grande dificuldade de confundir jornada do paciente com mapeamento de processos. Eles acham que uma jornada do paciente é apenas a construção de um fluxo. Não é. Não é. Esse fluxo, ele tem que demonstrar quais são os caminhos que o seu paciente anda dentro da sua unidade até antes dela. Porque a gente tem fases da jornada que são grupos de requisitos no manual. Exemplo, conscientização e a conscientização da necessidade é uma das fases. A busca pelo atendimento é outra fase. O acolhimento, o diagnóstico, o tratamento e a continuidade do tratamento ou da assistência. Ou seja, são fases em que a instituição precisa começar a entender quem é o paciente,
para onde ele vai, como que ele anda na sua instituição. E não é ter uma única jornada e um único fluxo. Não é que você não possa desenhar a sua jornada dentro de um fluxograma. Não é isso. Mas você não está desenhando processos administrativos, você está desenhando o caminho do seu paciente e como que ele está participando das tomadas de decisões do cuidado dele. Então, acho que uma das grandes dificuldades que os profissionais têm hoje é nesse entendimento, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Mas a jornada ela veio para ficar. Ela não vai sair da metodologia. As instituições precisam se preparar e é através da jornada que você faz a busca da experiência do paciente. Não tem como você construir uma experiência do paciente sem conhecer a jornada dele. E cada perfil de paciente é uma jornada diferente. Perfil cirúrgico, ele passa por uma jornada. O ambulatorial, ele passa por outra jornada. Então, são pacientes diferentes, com experiências diferentes, dos processos diferentes dentro da instituição. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E falando sobre a acreditação em geral, quais os principais desafios ou os pontos de atenção, digamos assim, que os profissionais de saúde precisam ter, né, em relação a essas novas mudanças? Perfeito. Ó, a gente tem 3 grandes situações que eu gosto de trazer que é algo preocupante às vezes. Porque muitas das vezes, o primeiro é o comportamento do profissional que está ali para direcionar essa acreditação. Então, você tem um profissional que ele tem que ter o comportamento de um gestor da qualidade. As instituições hoje, as grandes dificuldades é achar que qualquer profissional consegue esse setor. Não que o conhecimento técnico não seja importante, mas o comportamento e o perfil do profissional para aquela área é importante. É um setor extremamente estratégico, é um setor que vai triar todo o processo de acreditação da sua instituição, então é necessário que você tenha um cuidado ao escolher esse profissional. E as instituições hoje, elas não tendem muito isso. É o que a gente percebe hoje de déficit no mercado. Profissionais com comportamento em gestão da qualidade. É um profissional que ele tem que ter o espírito de liderança, porque ele vai ser líder de líderes. Ele tem que ter uma comunicação clara, ele tem que ser acessível, ele tem que estar no gemba ou na ponta, né? Enfim, ali no chão de fábrica. Ele tem que ser consultivo. Então ele é um profissional que ele é extremamente estratégico hoje para as acreditações. Então, para as instituições conseguirem as acreditações. Então, o primeiro ponto de dificuldade é encontrar um profissional que tem esse perfil, certo? E que saiba triar a organização, porque é ele que vai triar a organização. Um outro ponto importante de atenção que eu jogo aqui para as instituições é a questão de achar que a certificação é um certificado. Achar que ganhamos o certificado e acabou. Não. A mentalidade da instituição é que ela tem que entender que é uma metodologia de trabalho. Ou seja, além de ser um certificado que está te reconhecendo, é uma metodologia que vai mexer com a sua instituição inteira, não vai mexer com a qualidade. A qualidade sozinha não ganha certificação. Ela vai mexer com a estrutura da sua organização como um todo. É uma metodologia de trabalho baseada em requisitos do novo manual. Então isso é muito importante. E o terceiro, e a maior dificuldade é que não dá mais para as organizações acharem que com um mês elas estão preparadas para a certificação. Não, é impossível isso acontecer. Isso é impossível. Porque a jornada, quando você pega o paciente, coloca ele no centro do cuidado, ele também vai ser avaliado e auditado pela metodologia. E ele vai falar as experiências dele se isso se confrontar. Então não dá, você precisa tirar esse senso de urgência, de acreditação ser uma coisa de urgência, e viver a acreditação todos os dias a partir do momento que você toma a decisão de acreditar na ONA. De ser acreditado pela metodologia ONA. Entender que todo dia, eu falo isso para os clientes, todo dia é dia de ONA. Por quê? Porque é uma metodologia. E isso precisa ser instituído dentro da organização. Isso começa pela alta gestão, pela alta liderança. Então isso é um ponto extremamente importante. Sem dúvidas, precisa fazer parte da cultura da organização, né? E não algo específico que vai acontecer em determinados períodos do ano.
E diante Exatamente. disso, a gente percebe que utilizar ferramentas tecnológicas, né, como é o caso do Interact Suite, pode facilitar tanto na conquista da acreditação, quanto viver esse processo, né, a longo prazo e manutenção, né, da certificação em si. Perfeito, perfeito, exatamente. O Interact, eu gosto de falar que ele tem 5 grandes módulos importantes, que são os módulos ou o combo da gestão da qualidade. Não sei se eu chamo assim, né? Enfim, onde você tem o Governance Manager, o Document Manager, o Audit Manager, o Risk Manager e o Occurrence Manager. Onde você tem ali na subseção 2, por exemplo, requisitos transversais. Os requisitos transversais, eles falam de gestão de riscos, Risk Manager. Ali você vai ter um controle maior dos seus processos relacionados à gestão de riscos, matriz de riscos, ações, barreiras criadas para evitar esse risco e demonstrar isso como uma evidência muito mais sólida do que soltas em planilhas. Isso é importante. Audit Manager, ele vai estruturar todo o seu plano de auditoria sistematizado. Então você vai verificar planos de auditorias clínicas, auditorias de processos, auditorias externas, auditorias de riscos, e você vai monitorar as ações, checklists, tempo de auditoria, tudo via sistema. Então o Interact ele traz aí uma base operacional muito grande, né? Tem aí o Occurrence Manager, que você consegue fazer pesquisas de não pesquisas, perdão, consegue fazer formulários de tratativas de notificações de incidentes e eventos adversos, experiência do paciente, ouvidoria, que são coisas importantes para a certificação. Você consegue tratar, você consegue tirar dados, você consegue mostrar como é que está a tratativa, tudo dentro do sistema, em vez de ser perdido por forms, planilhas. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa, que o sistema, a ONU ela não é prescritiva, mas o sistema ele facilita. Você pode ter em planilha? Pode, mas a dificuldade de você monitorar e gerenciar tudo isso é muito maior do que você ter um sistema como o Interact. O Interact, o próprio nome diz, ele é a interação, interagir. Então os módulos se interagem. Né? E tem um grande módulo que ele é a locomotiva do Interact, por exemplo, que é o Governance Manager. Né? Ele você vai estruturar o planejamento estratégico de organização, gestão de resultados, pastas operacionais, extremamente importantes, você vai conseguir desdobrar o seu planejamento estratégico de modo muito mais fácil. E o mais importante é que vai estar no dia a dia dos profissionais. O sistema, as pessoas vão precisar viver o Interact, então você consegue consolidar esses requisitos de forma mais rápida com os profissionais. Então isso é muito importante, né? O Interact ele dá uma coisa que é impagável, que é o tempo. E a organização ela precisa de tempo. E o Interact ele facilita, né? Ele te dá um ganho de tempo muito grande. O que antes você fazia em planilha, fazia em documentos, fazia em cópia controlada e guardava e escaneava. O Interact vai te tirar todo esse retrabalho e vai te trazer aí esse ganho de tempo, dando a possibilidade de você fazer mais melhorias ainda dentro da instituição. Né? Porque se você tem tempo para pensar, você tem tempo para organizar, você tem tempo para se preparar. Então isso é muito importante, né? A ferramenta, ela é extremamente importante para aqueles que desejam a acreditação até um pouco mais rápido, para ser sincero para você. Até mais rápido, porque ele vai te dar uma base extremamente importante. E complementando também, a gente tem o Interact Flow. Lá você encontra ferramentas para mapear a jornada do cliente, no caso, né, do seu paciente. A metodologia que está lá na nossa ferramenta gratuita é a CCBXD, do Gart Capot. Então lá tem todas as instruções, ferramentas para você se aventurar e começar a mapear essa jornada tão importante. Além disso, no Interact Suite também tem como ferramenta complementar a jornada do cliente com as mesmas funcionalidades, né, de mapeamento da jornada do cliente. E agora, já que a gente falou de impagável, a pergunta de milhões que não quer calar. Vixe. Quais as dicas ou conselhos imprescindíveis para que os profissionais que estão se preparando para a auditoria de acreditação ou então de manutenção, principalmente nesse momento dessa atualização, dessas mudanças, né? Quais os conselhos aí que tu daria para esses profissionais?
Ó, o que a gente percebe muito, né, acho que um dos primeiros conselhos é um conselho pessoal. Depois eu vou partir para conselhos profissionais. Ficar tranquilo, ficar calmo, né, deixar as pessoas falarem, não ficar apreensivo, saber entender que você precisa de melhorias, senão não precisaria da metodologia e nem dos avaliadores ali. Então, como avaliador, quando a gente vai nas instituições, as pessoas não querem errar, e ninguém quer errar. Mas a gente não está ali para buscar erros, a gente está ali para buscar acertos, a gente quer buscar conformidades, a gente não está ali para buscar não conformidades. Mas se a gente encontra, esteja aberto a ouvir, a entender e se posicione que você quer melhorar o processo sim, e que você pode melhorar sempre. Né? Isso é muito importante. Então, esse é o meu maior conselho quanto a pessoal: fique tranquilo, esteja aberto, certo? Para as sugestões que a metodologia está te trazendo. Não se vende, não se olhe, não queira só a conformidade, mas a não conformidade te faz crescer também. Tá? Então, isso é muito importante. Quanto a profissional, a um conselho profissional, a primeira coisa que você tem que entender é ter um manual. Não adianta você querer se preparar para a nova metodologia sem ter o manual. O que o manual? O primeiro passo é o manual, porque o manual ele vai te trazer os requisitos, a metodologia, a sugestão de evidências. Então a linguagem do manual hoje ela é uma linguagem muito clara e objetiva. Então, para você profissional que está se preparando ou vai se preparar, manual. O manual tem que estar na mão. Não tem que decorar o manual, porque nem eu decorei, eu li ele inteiro. Mas você tem que ter ele para consulta, para entender o que a metodologia pede, o que a metodologia solicita. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é, se você não consegue interpretar os requisitos, busque ajuda. Porque você precisa de ajuda, então, para interpretar o que o requisito está te falando. Então, se você é novo da qualidade, não está entendendo o requisito, precisa ser sinalizado para a alta gestão. Para quê? Para que vocês possam ter ou uma consultoria, uma assessoria, um diagnóstico de uma IAC, algo que te oriente aos requisitos. Não é que a ONA não é prescritiva, ela não é que a ONA não é prescritiva, ela não é realmente prescritiva, mas ela quer conformidade, então ela quer uma evidência sólida, temporal e tangível. Então ela é baseada, a metodologia é baseada em evidências. Então se você não entendeu e está apresentando uma evidência que não contempla o requisito, você precisa de ajuda para interpretar o manual. Sabe? Quando eu comecei, Bianca, eu peguei a primeira vez o manual, e o manual, gente, ele tinha uma estrutura totalmente difícil de entender. Não tinha sugestão de evidências, não tinha um objetivo do requisito, não existia isso. Hoje o manual tá, assim, excelente para uma pessoa que chegou, ela consegue entender, é claro, como eu estou falando que ela pode não entender, porque às vezes tem termos muito técnicos e ela precisa de ajuda. Mas entender o que está escrito, bem tranquilo. Então, eu tive que pedir ajuda, eu tive que entrar em contato com outras pessoas que passaram pela acreditação, tive que fazer um benchmark, isso ajuda demais. Apesar que eu acho que acho que não tem instituições ainda que foram acreditadas na nova metodologia, tá? Isso é importante a gente entender, mas fazer um benchmark, fazer uma troca, fazer um network profissional é extremamente importante e vai te ajudar muito na acreditação. Então, aprenda a interpretar e aprenda a pedir ajuda para que você atenda o requisito. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes em níveis profissionais, tá? Então, é isso. Eu acho que esses são os meus maiores conselhos aí para vocês referente à acreditação. E antes da gente encerrar, a gente lembra que se você quiser se aprofundar ainda mais sobre acreditação hospitalar e entender como o Interact Suite pode apoiar a sua empresa, né, nessa conquista, temos um e-book bem recente, que inclusive foi feito em parceria com o Henrique, e ele nos ajudou a produzir esse material, tá incrível e bem completo. E também já está disponível no nosso site para download gratuito. A gente vai deixar aqui no link da descrição do vídeo, para que você possa fazer o download e também conhecer as nossas soluções, né? Em nosso site também você confere esse e outros conteúdos, como artigos, cases de sucesso. Inclusive, a gente tem um case de sucesso com cliente, né, da área da saúde, que é a Secretaria de Saúde Municipal de Canaã dos Carajás.
Também tem o Case Missão Sal da Terra, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Bruno Born, aqui do Vale do Taquari, entre muitos outros, né? Então acesse nosso site e confira todo esse material disponível para você que está querendo encarar um processo de acreditação ou só querendo se aprofundar cada vez mais nessa área. Henrique, eu te agradeço pela parceria com a Interact e também pela tua disponibilidade de estar aqui hoje e participar desse episódio do Control In. Acho que agora o pessoal pode afirmar que está se sentindo mais preparado, né, para aplicar essas novas mudanças do manual de 2026. Aproveita esse momento e quero te pedir para compartilhar com a gente as tuas redes sociais e as tuas formas de contato. Beleza. Bom, eu quero agradecer ao convite do Sistema Interact, de vocês. Eu me sinto muito honrado, né, de estar aqui hoje com vocês, falar um pouquinho sobre essa metodologia de acreditação, essa metodologia de trabalho, né, com que a Qualité trabalha, com essas instituições que desejam se preparar para a acreditação na metodologia ONA, né, com foco também na implantação do Interact. Somos parceiros do Interact, né, estamos aí para auxiliar nesse sentido. Para nos encontrar, você pode nos encontrar tanto no Instagram, buscando lá Qualité Soluções Estratégicas. A nossa logo é um indicador, tá? É uma logo branca com fundo preto. LinkedIn também é a mesma coisa, buscando por Qualité, com acento no E, Soluções Estratégicas. Estamos também no YouTube, é só buscar o canal Qualité, com acento no E. Né? Estamos no Pinterest também, é só buscar também sobre Qualité. Então, estamos basicamente na maioria das redes sociais. Para nos contactar, lá você vai ter o nosso telefone de contato, tá? Para que você possa estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa auxiliar você nesse processo incrível, né, nessa revolução que veio aí para mudar as unidades de saúde. Então, eu fico muito agradecido pelo Interact e a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, Henrique, e obrigada a vocês por acompanharem esse episódio até o fim. Se você ficou até agora com a gente, aproveita, deixa o teu like, compartilha com os teus colegas ou com aqueles profissionais da área que tu sabe que vão precisar saber desse assunto, né? Estão interessados nessa área. E também não deixe de seguir nas nossas redes sociais, @InteractSolutions, para acompanhar todas as novidades que vêm por aí. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!